Olá, meus amigos e minhas amigas, prontos? Preparados para encarar a realidade espiritual de Cristo de frente? Neste caso, deixe-me levantar uma única questão, para fazer você refletir. Você nunca parou para pensar como foi que Cristo foi crucificado lá na cruz, uma vez que quem morreu e ressuscitou foi o homem Jesus? A resposta é simples. Simplesmente porque o Verbo é que se fez carne. Tudo que acontece com a carne, automaticamente acontece com Deus. Repito, foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação inconsciente neste lugar. Pois todos nós somos um em Deus, e Deus é um exatamente através de todos nós. Tudo que aconteceu com o homem Jesus, automaticamente aconteceu com Cristo. E o mesmo se repete a nível espiritual com cada um de nós. Até porque, veja, o que consta no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne. Sim, toda a carne é Deus em manifestação inconsciente neste lugar. Por isso diz, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Toda a carne é Deus em manifestação inconsciente, até que Cristo venha se manifestar sobre nós. Então você estará plenamente consciente da sua verdadeira identidade espiritual, que é Cristo. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30 diz: envias o teu Espírito e os seres humanos são criados. Os seres humanos são criados uma vez que Deus envia o seu Espírito. Neste caso, se o Espírito é o Verbo, podemos entender que é o Verbo que se faz carne sobre a vida de cada um de nós. Todos os seres humanos são Deus em manifestação, pois é o Espírito de Deus que se fez carne. Deus envia o seu Espírito e os seres humanos são criados. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, disse Jesus: o que nasce da carne é apenas carne. Quem nasceu da carne foi o Verbo, pois foi o Verbo que se fez carne. Por isso você não tem consciência da sua verdadeira identidade espiritual, pois foi o próprio Deus que assumiu apenas a natureza humana. Agora, Deus precisa despertar do Espírito na carne. Por isso que diz, semeia-se o natural, ressuscita o espiritual. É Cristo que desperta na carne e não a carne que ressuscita lá no cemitério. Pois, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz: no dia seguinte, João, o Batista, viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não estavam avistando o Espírito de Cristo, mas sim o homem Jesus. Isto é uma analogia, uma metáfora, referente a cada um de nós. Este corpo humano é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É somente através da morte do natural que o espiritual irá despertar em seu lugar. Prova disso é que no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, disse o apóstolo Paulo: fui crucificado com Cristo. Espera aí. Mas não foi o homem Jesus, que era o Cordeiro de Deus, que morreu para tirar o pecado do mundo? Por que o apóstolo Paulo teria que morrer se Cristo já havia feito isso em nosso lugar? Não, meu amigo. É uma representação do que deve acontecer a nível espiritual com cada um de nós. Jesus era um mestre. O mestre não faz a prova pelo aluno, mas ensina o aluno a passar pela prova. Jesus ensinou exatamente como a despertar do Espírito. Fui crucificado com Cristo. Como assim? Não foi o homem Jesus que foi crucificado com Cristo? Sim, mas este Espírito de Cristo está sobre a vida de cada um de nós. Tudo que acontece com a carne, automaticamente acontece com Cristo, pois foi o Verbo que se fez carne. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, acrescentou Paulo: portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo. Assim como o homem Jesus foi crucificado com Cristo e ressuscitou com Cristo, os apóstolos também, eles morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo, pois este Espírito de Cristo está dentro de cada um de nós, pois foi este Espírito que se fez carne. Tudo que acontece com a carne acontece com Cristo. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 e 21, diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, disse Jesus, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Um único Espírito se desdobrando através de todos.
Basta despertar da sua verdadeira identidade que você vai compreender que todos somos um só, um único espírito. Várias carnes, mas um único espírito que é a identidade de todos. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 20, diz: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este Espírito de Cristo afirmou através do homem Jesus que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso disse Paulo que foi crucificado com Cristo, pois este Espírito de Cristo sempre esteve com Paulo, assim como está sobre a nossa vida, aguardando apenas o despertar. Tudo que acontece com a carne, acontece com Deus, pois foi Deus que se fez carne. Veja, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz: Se somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Você pode não se reconhecer através do Espírito, mas Deus se reconhece através da carne, pois foi Ele que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação, ainda que inconsciente neste lugar. Você ficou meio confuso? Quer que eu te ajude a entender melhor este assunto? Sim, é claro que eu vou te ajudar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo. Veja, meu amigo, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, diz: E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, disse Jesus. O homem Jesus estava prestes a ser crucificado. Este cálice representava a morte e a ressurreição de Cristo na carne. Agora veja que coincidência, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 22 ao 23, acrescentou Jesus: Porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Jesus, fazendo uma afirmação a seus discípulos: Podeis vós beber o cálice que hei de beber? Disseram eles: Podemos. E Jesus disse: Na verdade, bebereis o meu cálice. Sim, os apóstolos também passariam pela morte e pela ressurreição. Por isso eles afirmaram que foram crucificados com Cristo e ressuscitaram com Cristo, pois este Espírito de Cristo já estava presente na carne. Repito mais uma vez, pois foi este Espírito que se fez carne. Deus envia o seu Espírito e os seres humanos são criados. Livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Ora, veja, ou seja, eles também passariam pela morte e pela ressurreição, assim como o homem Jesus, e passaram assim como Jesus. Eles morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, diz: E se o Espírito daquele que dos mortos, preste atenção nesta revelação. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Disse Paulo: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também vos vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Este Espírito de Deus, ele está em nós, pois foi o Espírito que se fez carne. O que pega aqui é que este Espírito está inconsciente, aguardando despertar, que é o nascimento do Espírito na carne. O despertar do Espírito na carne. Quando o Espírito se fez carne, ele se tornou apenas carne. Agora, este Espírito precisa despertar na carne para recuperar a sua verdadeira identidade. Neste caso, como assim? Tudo aconteceu simplesmente com o homem Jesus há 2000 anos atrás? Não. Tudo deve se repetir a nível espiritual com cada um de nós, porque até mesmo estes eventos que aconteceram há 2000 anos atrás, aconteceram a nível espiritual. Embora tenha acontecido também de forma física, para mostrar, sim, para servir de exemplo aos homens, tudo já havia acontecido, símbolo lá do batismo, a morte e a ressurreição. Jesus já havia sido revestido de poder antes de ter passado pela crucificação. A crucificação literal é apenas uma analogia do que havia acontecido com Jesus a nível espiritual antes mesmo da sua morte. Veja, meu amigo, se a salvação é individual, o sacrifício de Cristo também. Repito, se a salvação é individual, o sacrifício de Cristo também. Por isso disse Paulo: fui crucificado com Cristo. Cristo morre e Cristo ressuscita sobre a vida de cada indivíduo. Símbolo do batismo, morte e ressurreição.
Ali Cristo morre e ressuscita através do homem. Por isso, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz: E se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que Jesus afirmaria, ou faria uma afirmação dessa, que era para você tomar a sua cruz e segui-lo? Ora, se ele já havia pagado o preço do seu pecado, por que exatamente você precisa carregar a cruz? Para ser crucificado nela, como disse Paulo, fui crucificado com Cristo. Por que você acha que você deve carregar essa cruz? Para morrer com Cristo? Como assim? Tudo aconteceu há 2000 anos atrás. Não, meu amigo. O mestre não fez a prova por você. Ele ensinou exatamente o caminho pelo qual você deve trilhar. Você deve trilhar os passos de Jesus, fazer exatamente o que ele fez. Você deve ser um seguidor de Cristo como Paulo. Paulo disse: "Sedes meus imitadores, tal como eu sou de Cristo." Você precisa imitar exatamente o que Jesus fez há 2000 anos atrás. Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1 diz: Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. A lei do pecado que se encontra em seus membros tem poder sobre a sua vida por todo o tempo que você estiver vivo. Por isso que espiritualmente você precisa morrer. Não foi Cristo que levou o seu pecado. O seu pecado ainda se encontra em seus membros. Ou por acaso você não tem consciência de pecado? Por certo que você ainda tem consciência de pecado. Porque o pecado se encontra em seus membros. Ele só é removido com a morte. Por isso no livro de Romanos capítulo 8, versículo 3 diz: E assim condenou Deus o pecado na carne. Por isso nós somos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois no livro de Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: O salário do pecado é a morte. O Cordeiro precisa morrer. A carne precisa morrer. A carne paga o preço do pecado, para que Cristo possa despertar em seu lugar. O animal, sim, o natural deve morrer, para o espiritual ressuscitar em seu lugar. Nós somos o Cordeiro de Deus. Você precisa matar o Cordeiro. Se você não aceitar a morte, você nunca encontrará a verdadeira vida. Você precisa passar pela morte. É exatamente por isso que o Verbo se fez carne, para que a carne morresse, para que o Espírito despertasse em seu lugar aqui, neste mundo. Para Deus existir, humanamente falando, neste lugar, ele teve que se fazer carne. Para Deus se tornar um Espírito desperto na carne, a carne precisa morrer, meu amigo. Por isso, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, diz: E tendo, pois, Cristo padecido na carne, armai-vos igualmente deste mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Por isso diz que o pecado foi condenado na carne. Na carne. A carne precisa morrer. Assim como o homem Jesus morreu para poder ressuscitar, o mesmo deve acontecer com cada um de nós. Como você entrará no reino do céu sem passar pela morte? Você precisa morrer para poder ressuscitar. Mas o que morre não é o seu corpo sendo enterrado no cemitério. Os apóstolos já haviam passado pela morte e pela ressurreição, sem os seus corpos terem sido enterrados no cemitério. O que morre é a mentalidade da carne. Esta identificação com o corpo deve morrer. Você precisa ser capaz de se reconhecer através do Espírito, pois o Espírito é a sua verdadeira identidade. Quando você for capaz de se identificar através do Espírito, você passou da morte para a vida. Esta é a ressurreição do Espírito. Quando você tiver a consciência de Cristo desperta na carne, então você já não é mais carne, pois a carne já morreu, você se tornou um Espírito. Disse Jesus: o que nasce da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Este Espírito é a ressurreição. Disse Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Este Espírito, este nascimento do Espírito na carne, é a ressurreição. Por isso no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25, diz: Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a identificação com o corpo, irá perder a verdadeira vida. Mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. Você deve aceitar a morte, pois é através da morte que você pode ressuscitar. E veja bem, quando eu digo que você deve aceitar a morte, estou falando, preste atenção, que você deve aceitar a morte de Cristo.
Se você não aceitar a morte de Cristo, vamos falar abertamente. Você precisa crucificar a Cristo. Assim como Paulo fez, assim como Jesus o fez. Jesus crucificou Cristo lá na cruz. Paulo também, ele disse, fui crucificado com Cristo. Todos os apóstolos fizeram isso. Pois foi o verbo que se fez carne. Quando a carne estiver sendo crucificada, ali o próprio Deus estará morrendo através de você. Quando você renegar a sua vida, ali você estará crucificando a Cristo. Você não aceita estas palavras? Quer que eu prove que você precisa de fato crucificar a Cristo? Então veja por você mesmo. Como eu sempre digo, é claro que eu vou provar. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 53 e 55. Então Jesus os advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em si mesmo. O próprio Cristo afirmou. Em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em si mesmo. E também, ele acrescenta, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Como é que se faz para comer um cordeiro, para comer a carne do cordeiro e beber o seu sangue? Ele precisa morrer. Mas o cordeiro não morre sozinho. Ele deve ser sacrificado por alguém. Você precisa sacrificar o cordeiro primeiro para comer a sua carne. É exatamente por isso que Jesus morreu junto com Cristo, pois foi ele quem sacrificou Cristo. Uma vez que ele aceitou a morte, automaticamente ali ele estava crucificando o próprio Cristo, pois foi este Espírito de Cristo que se fez carne. Quando a carne estava morrendo, automaticamente Cristo estava morrendo através de Paulo, assim como morreu através de Jesus. Não há como comer a carne do cordeiro sem antes primeiro sacrificar o cordeiro. Por isso disse o apóstolo Paulo, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando você estiver comendo a carne do cordeiro, você estará anunciando a morte, pois automaticamente você estará crucificando a Cristo. Pois foi o verbo que se fez carne, toda a carne, é o próprio Deus em manifestação. Renegar quem você é renegar o verbo de Deus. Pois aqui o verbo se fez carne, você deve rejeitar esta aparência de Deus. Pois este não é o verdadeiro. Aqui o verbo se fez o ego, o falso eu, o falso Deus deve morrer para despertar o espírito na carne. Este verdadeiro Deus só é manifesto através da morte do falso eu, do falso Deus. Aqui Deus se fez apenas carne, inconsciente. Este Deus deve morrer exatamente através de você. Quando você renegar quem você é, automaticamente você estará crucificando quem Cristo se fez neste lugar. Pois neste lugar Cristo se fez apenas carne. Por isso que quando a carne de Jesus estava morrendo, ali Cristo estava sendo crucificado. Mas é necessário que a carne, que é Cristo em manifestação, venha morrer, para o Cristo espiritual despertar em seu lugar. É necessário um sacrifício da sua parte e da parte de Deus. Aceite a realidade espiritual e até o próximo vídeo.